Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui. Segunda lição dos jovens. Aqui é pauleira. Aqui é correria viva. Não vamos perder tempo, não. Vamos direto. O tema da lição aí, né? Segundo trimestre, né? Davi, de pastor de ovelhas, a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. Creio eu que Davi nunca imaginou que todas as adversidades que ele passou, principalmente lá no início, quando pastoreava, né? Ele não imaginava que um dia seria rei em Israel, de uma grande nação, e um rei proeminente, né? Lembrado até hoje, até os dias de hoje. Vamos meditar mais na vida desse jovem aí. Vamos lá. Próxima slide aí fala assim, olha. Como é que eu vou trabalhar? Eu trabalho lecionando para jovens e para os professores. Vamos trabalhar com as duas abordagens, né? Se você é professor, estarei lecionando para você a didática que eu utilizo com os jovens. Se você é aluno, bem-vindo também. Você vai aprender muito. Vamos começar. Eu começo muito usando todos os elementos gráficos que existem nas lições. Então pode ser frase, uma palavra, pode ser a imagem. Eu trabalho com jovem muito com essa parte visual. Isso é muito importante. Nós estamos sempre trabalhando com essa área com jovens. O jovem é muito participativo, eles precisam de participar. É o momento de ouvir mais o jovem do que falar. Por isso que eu vou ensinar alguns detalhes aqui para os irmãos. E vamos lá, por exemplo, quando eu abordo essa lição com jovens, a imagem que nós estamos vendo aqui na tela, né? Que é um cântaro, uma pessoa que está aqui com uma toalha no joelho, tem aqui uma bacia de água. O que vem na nossa mente? Pergunte para o seu aluno, quando você vê essa imagem, o que vem na sua mente? É claro que a resposta é Jesus lavando os pés dos discípulos. Interessante que Davi, a excelência no servir. É o que está falando aqui. Então o que acontece aqui? O que nós podemos tomar aqui com essa expressão? Jesus Cristo, ele veio para servir. Em toda a sua humildade, como ele demonstra aqui, ele veio para nos servir. E Deus também, ele sempre vai abordar nós, a nossa pessoa, de uma forma de serviço também. Não estou dizendo que Deus é o nosso servo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o servir é muito importante. Vamos lá. Eu separei alguns textos aqui, né? Por exemplo, Mateus 20, 28. Que está falando aqui, olha. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, né? Palavra bacana aqui. Mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Vou pegar aqui um marca-texto também aqui. Inclusive dar a sua vida em resgate de muitos também. Nós vamos tomar esse versículo aqui, nós vamos analisar esse versículo que tem uma parte muito importante nele também. Vamos lá. João 13, de 4 a 5, né? Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Nós vimos aqui, né, agora há pouco, o elemento aqui, ó, da toalha aqui nos joelhos de Cristo, né? Então você vai perguntar para o jovem, ele vai falar sobre esse elemento gráfico, né? Você vai pergunta para o jovem, qual que você acha? O que você acha que aconteceu ali? Qual a importância? Aqui tem a referência, né? Que ele levanta da ceia. E continuando aqui o versículo, que aqui, ele vai nos dizer da seguinte forma. O versículo 13. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Vós deveis também lavar os pés uns dos outros.
Aqui é um dever. Jesus aí falou isso para nós. As palavras do mestre. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Aqui ele ensina humildade. E no ensinamento dele, certa vez eu estava na casa de um irmão, depois de um evento, e tinha uma salinha, uma areazinha separada. Essa área separada tinha alguns pastores lá. Eu não era daquela igreja, a minha esposa era uma igreja diferente da minha esposa na época. Quando eu chego lá, eu fui brincar. Falei, olha, essa mesa aqui é a mesa dos profetas, é a mesa dos apóstolos, porque só tinha pastores, né? E aí o pastor da igreja falou, não, aqui é a mesa dos servos. Aí quase que eu falei assim, então vai lá servir, ué. Estava todo mundo sentado, vai lá para servir, então. Levanta e vai servir. Se é a mesa dos servos, dê o exemplo. Por que eu falo isso? Olha só. Lucas 22, 27, Jesus ele vai falar para a gente isso aqui. Ele vai falar isso para a gente. Lucas 22, 27. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Então, quem é o maior? É quem está sentado na mesa ou quem está em pé servindo? Aí ele falou assim, eu entre vós sou aquele que serve. Olha o exemplo de humildade e servidão de Cristo. Estou falando dele como um homem, certo? Então por que nós hoje temos igrejas em que são postas cadeiras bonitas no altar, no púlpito, quer dizer, né? Sendo que o pastor, quanto mais cargo você tem na igreja, mais servo você se faz. Então nós não deveríamos ter essa distinção. Os servos têm que se levantar para servir. Não é verdade? Então nós temos hoje umas igrejas enfermas, igrejas doentes, né? Igrejas que não entenderam o servir, né? Líderes que não entenderam, entendeu? Então temos que tomar bastante cuidado quanto a isso. Nós vamos aprender, como Davi, a excelência no servir. Mateus 26, 26, está aqui, né? Até o 28. E quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graça, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Você lembra que eu falei lá em cima, lá, que ele cita aqui em cima no primeiro versículo, né? Aqui, ó. Ele cita aqui, para dar a sua vida em resgate de muitos. E aqui, quando ele institui a nova aliança, ele pega do pão, toma o pão, ele abençoa, ele parte e dá aos discípulos. Ele faz também, mesmo que não levantando ali, né, mesmo que ele não estivesse levantado naquela mesa, nós sabemos como é que é aquela mesa. Era uma mesa que todo mundo ficava sentado quase no chão, próximo do outro, né? Muitos desenhos eram em forma de um U, aonde ficava todos ali um perto do outro. Mas enfim, Jesus, ele parte e serve. Até mesmo na instituição da nova aliança, ele demonstra serviço. Ele demonstra que ele vai entregar, aqui no momento, simbolicamente, ele entrega o pão e o cálice, mas ele fala que ele veio, né? Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. Ele vai e oferece para a nossa alma, que estava sedenta, faminta, por perdão, por remissão, por santidade, por comunhão com Deus. Deus também, ele nos serve. Quando a gente pega ali João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira
que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, Deus também oferecendo para nós este presente, servindo a nossa alma. Olha que maravilha, o serviço. Então nós temos ali exemplos. Nós temos exemplos em Deus, nós temos exemplos em Jesus, nós estamos servindo, estudando os exemplos de Davi. Então nós precisamos ter um coração com essa mesma excelência no servir. Então vamos lá. Próximo slide aí. É muito importante o texto principal, eu acho que muito bacana também. O texto principal, deixa eu ver se eu faço essa câmera aqui um pouquinho. O texto principal aqui vai falar assim, ó. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha mão. É interessante porque aqui ele fala assim, eu te ajudo, né? Eu te ajudo. Quando você pega a palavra lá que nós utilizamos, né, servir no nosso dicionário, você pode consultar o dicionário. Qualquer coisa eu até vou colocar aqui em cima, aqui no cantinho aqui. A tradução de servir, uma delas é ajudar. Olha o que Deus está falando, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. O resumo da lição, mesmo possuindo muitas qualidades, a presença divina na vida do crente é indispensável. Interessante que essas qualidades aqui, que a gente, muitos podem ter, muitas qualidades, sem a presença divina, que está aqui, né? Quero frisar aqui a presença divina, não é nada. Mesmo possuindo muitas qualidades, a presença divina na vida do crente é indispensável. E eu quero falar de outra forma também. Mesmo não possuindo qualidade alguma, a presença divina na vida do crente é a mais importante. É o que importa. Se você não tem qualidade alguma do que o mundo exige de nós, mas se você tem a presença divina, a presença de Deus, o Espírito Santo dentro de você, você tem tudo. Porque ele pode operar tudo. Ele pode te dar o que quiser. Ele pode te usar no momento em que quiser, na hora que ele quiser. É a soberania de Deus. Então muitas pessoas pensam, mas eu não sei fazer nada. Mas se você tem o Espírito Santo, no momento certo ele pode te capacitar. Ele pode te usar de uma forma surpreendente. De uma forma extraordinária. Outra coisa que é interessante aqui, que eu gosto muito de frisar para os irmãos, é essa leitura semanal. Essa leitura semanal, ela começou, né, na segunda-feira, com esse texto aqui, na terça-feira, na quarta, tá vendo? Salmo 150. Tem um texto embaixo, né? Tem um textozinho embaixo aqui, que vai nos dar um resumo, né? A excelência no servir, forjado para a grande missão, louvemos ao Senhor. Isso aqui, o que eu fazia com esse texto aqui? Quando eu namorava minha esposa, e eu ia para a casa dela namorar, eu sentava na porta da casa dela, e na varanda lá com ela, e a gente estudava a lição. Aí nós pegávamos esses textos aqui. Esse aqui é um excelente culto doméstico para você fazer todo dia com a família, com a sua namorada. Tá vendo? Isso aqui é um excelente culto doméstico. Cada dia só pegando nas lições também dos adultos, possui também. Tá vendo? Então tudo isso aqui é importante. Você vai pegando cada textozinho desse. Você que é professor do jovem, o que você pode fazer? Você tem que levar em consideração que o jovem que estuda a lição, ele vai virar professor de escola dominical. E são poucos. A maioria não vai estudar a lição. Não estresse com isso. Ele não vai estudar, ele não vai ler. Não estresse com o jovem. O importante é que ele está na sua sala de aula. Levante a mão para o céu, dá glória a Deus, louve ao Senhor, porque tem jovem na sua sala. Então, aproveite que ele está ali e explique a palavra para ele. Estude a palavra com ele. Então, o que você tem que fazer aqui com os jovens? Manda no grupo,
cria o grupo da escola dominical e manda no grupo. Manda no grupo aí, ó. Colossenses, igual que tá a primeira aqui, né? Aqui em cima aqui. Colossenses, segunda-feira, você manda assim, irmãos, Colossenses 3, 23 e 24. Você manda um áudio lendo. Lê com áudio, manda para eles. Faz perguntas. O que vocês acham desse, desse texto? Use a imaginação. Fique na dispensação do Espírito Santo, para que você tenha essa sabedoria de envolver eles, porque não adianta, eles não vão ler. É muito difícil trabalhar com os jovens da nossa igreja. Eles não vão ler. E nós estamos vivendo uma época hoje que ninguém quer ler, ele só quer views, só quer shorts. Então tudo tem que ser, inclusive esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas é vídeo para quem gosta de ver a palavra, de ouvir a palavra, de aprender a palavra. Mas na hora que você vai lecionar, eu vou passar a dica aqui. Você não pode ficar lendo, não. Não fica lendo. Porque se você ficar lendo, vai ficar entediante, eles não vão gostar, tá? Eles não vão gostar, porque, como eu tô falando aqui, eles não leem. Dificilmente eles vão ler. Se você ficar só lendo, amanhã eles não voltam, não. Eu tenho um tempinho já que eu leciono para jovem. 22 anos já que eu leciono para jovem e é do mesmo jeito sempre. Nós temos muita dificuldade no Brasil, porque o jovem detesta ler, detesta estudar, detesta português, detesta matemática. Então, você tem que fazer sua aula ficar muito bonita, muito chamativa, participativa, para que eles não desanimem, porque eles desanimam, eles saem e nunca mais voltam. Então vamos continuar aqui então. Aqui está aí a leitura semanal, próximo slide aí. Texto bíblico, muito importante. Aqui eu estou lendo aqui pouco a pouco com vocês, mas na sala de aula, correria viva. Não fica lendo demais. Aqui não tem como, né? Texto bíblico, né? Mas lá na frente, eu vou passando os bizu aqui para vocês aqui. Vamos lá. 1 Samuel 16, do 19 ao 23, né? E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Por que ele fala isso aqui? Quando você pega, ele fala aqui, envia-me Davi, depois ele fala, seu filho, o que está com as ovelhas. Se você pegar aqui o versículo 18, quando Saul é atormentado, um dos moços de Saul, ele vai passar, um dos moços de Saul vai passar essa dica para Saul. Saul, tem um filho de Jessé, o menino, ele é guerreiro, ele toca muito bem, e tá, aí aqui ele já especifica o que está com as ovelhas. Você já viu isso aqui? Isso aqui trabalhe isso com a sua classe. Trabalhe isso com os jovens da sua classe. Imagina aí, uma família de 8 filhos, 7 policiais, 7 oficiais do exército e um vaqueiro. Imagina aí, nessa realidade. Você acha o quê? Que esse último, que é vaqueiro, você olha para ele e pensa o quê? Poxa, não estudou, lá os irmãos tudo é polícia. E ele não. Tá lá vaqueiro, mexendo com gado, com vaca. Talvez tenha algum jovem ali que pode pensar dessa forma. Meus irmãos todos se deram bem, só eu que não. Meus irmãos, e pode ser em situações até simples, por exemplo, meus irmãos tudo é obreiro na igreja e eu não. Meus irmãos tudo prega e eu não prego. Trabalhe isso com os jovens. Davi, mesmo nessa situação, ele adorava ao Senhor, ele louvava ao Senhor, não reclamava. Ele não era um menino de cabeça baixa, em depressão, deixa minha barba crescer, com depressão, chorando pelos cantos, porque ninguém gosta de mim. E o trem ele era feio, rapaz, porque olha só, quando Samuel vai ungir Davi, que ele chama o pai, tudo direitinho, acabou os meninos, o pai não estava nem lembrando dele.
Ele podia falar, ninguém me ama, meu pai não tá nem aí comigo, ninguém me ama. Ele podia falar isso, mas não era assim. Mimimi não tinha, não tinha. Corajoso, no versículo 18, 1 Samuel 16, 18, vai falar que ele era corajoso. Então, olha só, não tem tempo não, meu irmão, de chorar e mingar não, de ficar, porque ninguém me dá oportunidade, porque ninguém gosta de mim, porque ninguém me dá não sei o que lá, fulano me deu a paz do Senhor, todo mundo conversa lá e ninguém fala comigo. Mas, meu, enfrenta, vai lá, conversa. E aí, jovens, vocês vão fazer o quê? Deixa eu ir com vocês, vou lá. Mas se você não falar nada, ficar no canto ali. Mesmo com tudo isso, já Davi não era um cara depressivo. Ele estava sozinho. Talvez esquecido pelos irmãos, pelo pai, mas não esquecido por Deus. Deus não te esquece. Deus está te vendo. Ninguém via ele lá. Ninguém via o que estava passando lá. Deus via. O Senhor via. Ninguém viu os problemas de Davi. Mas tinha um que conhecia. É o mais importante. Deus. Deus conhece os seus problemas. Deus conhece as suas dificuldades. Deus te vê onde ninguém vê. E Ele te vê. Talvez Ele está calado. Que na maioria das vezes Ele está. Ele não está falando nada. Aí de vez em quando Ele permite um urso ir lá, você vai lá e mata. Deus está te preparando para alguma coisa. Então não é tempo de ficar chorando. Não é tempo de ficar choramingando. Então tomou Jessé, continuando. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito. Aqui algumas traduções falam que quem amou muito aqui foi Saul, que amou ele muito. E foi seu pajem de arma. Aqui eu acho muito importante, porque aqui Davi tem o seu primeiro, possivelmente, né? O seu primeiro contato com armas militares. Para quem viria a ser rei e um grande soldado, um grande oficial do exército, um grande guerreiro, Deus deu a oportunidade dele morar. Tem que sair daqui porque tá brilhando meu óculos aqui, né? Onde que é? Tá aqui mais ou menos? Deu a oportunidade dele estar dentro do palácio, já olhando lá dentro, vivendo lá. Estou vivendo no palácio. E já com a possibilidade de manusear, porque ele era pajem de arma de Saul. Então ali já começa também uma administração, né? Talvez, se não Saul, talvez o próprio Davi deveria raciocinar sobre que tipo de arma deveria ser usada em determinado momento. Se não Saul falava para ele, Davi, o pessoal lá é maior, o pessoal lá é alto, o pessoal tem assim, assim assado, tem que levar um escudo e uma lança. Não, o pessoal lá é assim, assim assado, vamos levar só dá para levar só uma espada. Ali já começa uma certa administração. Olha como é que Deus, ele vai falando, ele vai fazendo com a gente. Vai te colocando num caminho, você vai aprendendo. Aqui tem jovem que Deus ele põe ele para trabalhar num setor, talvez um setor que não é tão importante como Davi iniciou, mas ele também não aprende nada. Aí quando ele realmente deveria estar numa situação onde ele poderia crescer, ele não aproveitou nada lá atrás. Não sabe nada lá. Até na vida secular mesmo. Tá num lugar, tá mexendo no celular, não importa, aí chega uma oportunidade de emprego melhor para mexer com o computador, para fazer digitar um trabalho, para fazer alguma coisa. Mas o camarada, ele pensa o quê? Ele não sabe mexer no Word, não sabe formatar um documento, não sabe mexer numa planilha. Perdeu o tempo dele todo. Ele não cresce. Não consegue. 22 fala assim: então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau
se retirava dele. Olha que bonito aí. O espírito, como está falando aqui, era da parte de Deus. Deus permitiu tudo. Deus criou a situação e... Toma aí, Davi. Você vai ficar aí. Agora, daqui para frente, você vai crescer aqui dentro, observando isso aqui. E ele era muito esperto, muito inteligente, observava tudo e foi aprendendo dentro do palácio. E Deus permitiu isso aí. Esse alívio através de quê? De um rapaz que trabalhava no curral, no meio do mato, mas tinha tempo de aprender um instrumento e louvar o Senhor. Era o momento de ensaiar. Ele ensaiava a harpa. Tem jovem que perde o tempo, não aprende instrumento, não ensaia, não lê a Bíblia, não aprende a pregar, nada. Nada. Pergunte para os seus jovens, o que você tem feito com o seu tempo? Né? Nós temos 24 horas. 8 você dorme, 8 você trabalha. O que você tem feito com o seu tempo? Para a obra de Deus, para o reino de Deus. Você aprendeu um instrumento? Tem algum instrumento lá na sua igreja? Está faltando algum instrumento na sua igreja? Para você ajudar na obra de Deus? Ou você só pensa no seu eu? O curso que você está fazendo, a faculdade que você quer fazer, o vestibular que você quer prestar, o emprego que você almeja, como é que você vai servir a Deus com esse emprego? Como é que você vai servir a Deus com o seu dom que Deus te deu? Essa é a principal questão. Você viu lá? Pode ter muita qualidade, mas se você não tem a presença de Deus, não adianta nada. Você tem que pensar sempre nisso. E não adianta tentar enganar a Deus. Não, Deus, se eu passar, eu vou servir ao Senhor. Não. Ele sabe se você vai servir ou não. Então pensa na obra de Deus. Eu quero fazer um curso que eu seja útil na obra de Deus. Eu quero aprender um instrumento, eu quero ser útil na obra de Deus. Eu quero aprender a pregar para a honra e glória do Senhor. O texto bíblico foi lido aí, introdução. Bizu para os professores. Pegue o texto. As nossas lições, elas são separadas, me parece que 12 tópicos, 12 pedaços. Começa com introdução, termina com conclusão. E no meio disso tem o primeiro tópico, que vem 3 tópicos, o segundo com mais 3 subtópicos, na verdade, o terceiro tópico, mais 3 subtópicos. Então, 3, 3, 3, introdução e conclusão. Pegue cada pedacinho desse, professor. Procure a palavra principal, a palavra-chave, ou uma frase que está ali dentro, para você trabalhar com os jovens. Eu vou ler e vou selecionar uma palavra-chave para mostrar para o professor, que você vai trabalhar na sala de aula. De maneira que quando você chegar na sala de aula, com a lição, você vai falar só assim, introdução. Palavra-chave aqui que eu marquei, tal. Aí você já começa a trabalhar direto com os jovens. Não perde seu tempo lendo, que eles não leram. Você nunca vai concluir uma lição se você só ler. Se você só ler, você não explica nada. Se você tentar ler e explicar, você não vai concluir. Se você fizer da forma que eu faço, você vai conseguir concluir e ouvindo um por um do que eles têm a dizer. Vamos lá. Ao pensarmos em Davi, começa aqui. Ao pensarmos em Davi. O que você vai perguntar para os alunos? Quando falamos em Davi, o que você pensa? O que vem na sua mente? Pergunta um por um. Fulano, irmão fulano, vou falar uma palavra para você. Davi. O que vem na sua mente? O que vem na sua mente? Ah, eu não sei. Eu volto no você agora. Jamais deixa ele. Volta nele. Porque se você não voltar, ele vai acostumar sempre a falar isso, te dar o tombo e você nunca volta no ele. Você não deixa, não. Não deixa ele sem resposta. Porque vai querer ler em casa. Não, eu vou ter que ler que não tem jeito. O professor não me larga, rapaz. Você vai danar fazer pergunta. Se você aceitar a palavra dele naquele momento ali, ele sempre vai dar falar, eu concordo com fulano. Não quero que você concorde, eu quero que você fala. Pergunta para ele, quando se fala em Davi, o que você pensa? O que você pensa ao falar de Davi? Ele vai falar, o leão, o urso, o Golias. E qual que é a lição que você tira de Golias? Qual é a lição que você tira? Fala para nós aí. Eu acho que é importante e tal.
Pois é, então isso que é importante. Você ouve eles, trabalhe com o que ele falar. Entendeu? Trabalhe com o que ele falar. Se ele não falar, volta. Ô, irmão, vai pensando que eu vou voltar no você daqui a pouco. Aí se ele não souber falar, talvez ele é um novo convertido, você fala assim, você sabe da história de Golias e Davi, que ele matou o gigante? Ah, sei. Você acha que aquilo ali foi o quê? Um ato de coragem? Você acha que nós precisamos de coragem? Vai tentando dar mais respostas para não constranger ele também. Senão, se ele ficar com muito medo, ele não volta na escola mais não. Ao pensarmos em Davi, somos levados a uma admiração praticamente inevitável diante de tantas qualidades. Tinha muitas qualidades, tá? Em cada lugar por onde Davi passava, ali ficava sua marca registrada, a excelência. Isso aqui é importantíssimo. Ó, ali ficava sua marca registrada. Jovem, eu quero fazer uma pergunta para você. Onde você passa, você tem deixado a sua marca registrada? Na escola que você estuda, você já deixou sua marca registrada? Lá no seu trabalho, você deixa sua marca registrada? Qual é a sua marca registrada? A de Davi é excelência. E você? E você jovem? Onde você passa, você deixa essa marca? A pessoa lembra, olha, esse rapaz me deu uma palavra uma vez, muito importante. Isso é importante. Isso é importante. É estranho você perguntar para a pessoa, né? Qual que é a sua marca registrada? Ele vai ter que falar dele mesmo. Então, isso é uma coisa que não convém, né? Mas o importante é que o jovem tem que saber disso, que o nosso testemunho para o evangelho é muito importante. Na vida, continuando, né? Na vida deste homem, as competências adquiridas eram envoltas em sensibilidade, integridade, responsabilidade, dedicação, arte e uma exemplar dependência divina. Eu posso colocar referências aqui, tá? Eu devo colocar aqui em cima aqui as referências sobre sensibilidade, integridade, responsabilidade na vida de Davi, dedicação, arte. Ele era o quê? Arte. Vamos lá. A música, ele era um tocador. Você quer ver também cultura? O camarada escrevia poema. Na minha época de escola, se eu fosse escrever um poema, eu apanhava dos meus coleguinhas. Davi não. Davi tocava harpa. Aí você vai pensar assim, não, eu tenho que tocar bateria, saxofone, não, saxofone. Eu nem sei o nome dos instrumentos. Guitarra, baixo. Eu sou doidão, pancada. Davi tocava harpa. Olha aqui que ele tocava. E é difícil demais, viu? Vê uns vídeos de uns caras tocando harpa pra você ver. Que é um monte de corda. Ele tocava harpa. Escrevia poesia. Eu lembro que as coleguinhas ficavam escrevendo poesia no final do caderno. E a gente zombava. O cara escrevia poesia, tocava harpa. E arrancava a cabeça de um homem de 3 metros de altura. E era corajoso. Você vê que é diferente? Então ele era culto também. Tinha cultura. Mas na hora de guerrear, ele era guerreiro. Ele não ficou só na harpa e na poesia, não. Na hora de jogar a pedra, cravava na testa. Ou seja, dedicação também aqui, ó. Pra aprender a jogar uma funda, pra defender o bichinho lá, que o urso queria comer. Entrava na frente do urso. Já viu o tamanho de um urso? Isso era Davi. Aí, dependência de Deus. Qual que é a palavra que eu... Qual a palavra que eu marcaria aqui? Essa aqui, ó. Marca registrada aqui, ó. A nossa marca registrada. Olha aqui, ó. Excelência no que faz. Você lembra que o cara falou lá? Eu conheço um filho de Jessé. Como é que o patrão vai falar? Ô, rapaz, eu tenho um rapaz aqui que... Conheço um rapaz que trabalha muito bem. Conheço um rapaz, eu vou fazer um serviço no meu carro. O carro quebrou, a marcha do carro. E pá, quebrou. Na cidade que eu tava aqui visitando na época. Hoje eu tô morando nela. Levei numa garagem. Falei, rapaz, o carro quebrou aí o cabo da marcha. Aí ele falou, olha, eu vou dar um jeito pra você aqui.
Vai ficar muito bom. Se você quiser trocar depois, ele abriu lá, colocou a peça e direitinho e mandou para mim um vídeo. Mandou um vídeo. Eu falei, rapaz, eu nem pedi. O cara fez um vídeo, mostrou onde estava quebrado, mostrou a arruela, mostrou, e forçou com a mão e não saiu. E eu fiquei maravilhado com a honestidade do mecânico, né? Agora eu moro na cidade. O Senhor me trouxe para essa cidade onde eu estou morando. Fui conhecer o mecânico, crente, a marca registrada dele, honestidade, excelência no trabalho dele. Eu falei assim, olha só, eu até hoje não contei isso para ele não, mas eu penso, tá vendo? Tinha algo diferente nesse cara. Tinha algo diferente no trabalho dele, a marca registrada dele, a honestidade. Olha que bonito. Então eu marquei isso aqui. Então você pode iniciar assim, irmãos, Pai do Senhor para todos, a nossa introdução vai falar da marca registrada. Marca registrada tem que ser a excelência. Nós precisamos de uma marca registrada. Jovens, qual é a sua marca registrada? Né? Ou qual deveria ser a nossa marca registrada? Sabe que é uma dinâmica que você fala? Beleza, fala assim com os jovens assim, vem cá. Me fala aí uma atitude de uma pessoa que te deixou decepcionado. Aí ele vai falar, rapaz, um cara mentiu pra mim. E você, rapaz, o camarada, ele me tratou mal, não sei o quê. E você, fulano? Tal, não. Aí você volta. Esse cara que te tratou mal, qual deveria ser a atitude que te agradaria naquele momento? Olha, tá vendo como é que você vai fazer os jovens bater papo e conversar? É por isso que tem que ter tempo. Então, se você ler isso aqui tudo aqui, você não vai ter tempo de fazer isso não. Então você tem que falar introdução. Irmãos, tem uma palavra que eu achei interessante aqui, que em cada lugar por onde Davi passava, deixava sua marca registrada, que era a excelência. Tudo que ele fazia perfeito. Aí você começa com os meninos, né? Perguntando o que já decepcionou ele, que ele deveria ter uma marca registrada, que qual deveria ser a marca registrada. Infelizmente, qual que é a marca registrada, por exemplo, de um mecânico hoje? É dar o tombo, meu amigo. É falar que estragou e não estragou. O cara vai falar assim, não é nada não, não fiz nada não, só tava solto aqui. Você espera o quê? Tanto é que quando o rapaz fez o trem certo pra mim lá, eu falei, uai, como é que esse cara fez isso? Me mandou um vídeo do negócio sem eu pedir? Então, olha só, tá vendo? Nós temos que usar a nossa marca registrada para quê? Para salvar almas. Para que Jesus nos use para pregar o evangelho e trazer almas para o reino de Deus. Vamos ver. Ponto 1. Tudo aqui improvisado. Microfone, computador. Isso aqui é o PowerPoint. Tá pequenininho aí, mas é Jesus. Toda honra e toda glória para ele. Um currículo notável para um serviço excelente. Um pastor de ovelhas. Quando o servo de Saul apresentaram as credenciais do jovem, que está aqui, que eu tinha falado que era o 18, ó, tá vendo? As referências mencionadas chamaram bastante a atenção do rei. Um músico, admirável, valente, animado, guerreiro, tá vendo? Ó? Ponderado nas palavras, educado. E o mais importante, o Senhor era com ele. Aí eles falam assim, olha, o Senhor é com ele. Tá vendo? O mais importante, tudo isso aqui. Mas eu creio também que tudo isso aqui aconteceu na vida de Davi justamente porque está de trás para frente. Porque o Senhor é com ele. Então, quando o Senhor é com você, tudo isso aqui ó, vai ser um acréscimo. É o fruto do Espírito mencionado em Gálatas. Quando o Senhor é com você. Ali, ó, guerreiro, animado, valente, ponderado nas palavras, provérbios. Quer aprender? Provérbios. Vai te ensinar a ser ponderado nas palavras. Saber a hora de falar, como falar, saber a hora de agir. Tudo isso aí tem a ver. O Senhor era com ele. O rei não perdera tempo, imediatamente mandou chamá-lo. Porém, antes de chegar à corte, Davi aprendeu muito com o rebanho de ovelhas. Isso aqui, você pode pegar duas frases. Eu vou até pegar de vermelho aqui. Vou pegar verde. Você pode usar essa frase aqui, ó. O Senhor
é com ele. E você também pode pegar essa frase aqui, ó. Davi aprendeu muito, ó, com o rebanho de ovelhas. Se Deus quer um pastor, um rei, um grande líder, quem é que eu vou escolher? Um cara que sabe pastorear, que sabe cuidar, que sabe amar, que se importa com o que ele está cuidando. Então tudo isso é importante. Como falar, o obreiro deve governar bem a sua própria casa. Olha aí, na hora de escolher os obreiros, né? Não tem esse texto? Tudo isso tem a ver. Se você é um péssimo funcionário na sua empresa, se você é um péssimo funcionário lá na empresa lá, e gasta tudo do patrão, e faz, e morcega, e é preguiçoso, não traz melhoria, não está atento para trazer uma melhoria, ó, isso aqui, eu tenho que trazer essa melhoria aqui, ó, esse negócio aqui dá para me consertar, eu vou avaliar esse negócio aqui, ó, assim vai ficar melhor. Se você não é um funcionário, como é que você vai ser pastor da igreja? Como é que você vai liderar um jovem, o grupo de jovens? Você não sabe nada, você não sabe o que eles estão precisando, o que vai ser bom para eles, se eles estão alimentando espiritualmente de coisas ruins, você não sabe nada do que está acontecendo à sua volta. Então isso aqui é importante. Esse texto aqui, eu marcaria também. Eu marcaria esse aqui, ó. Deixa eu pegar o pincelzinho aqui. O Senhor era com ele. E aqui eu vincularia isso que eu falei com vocês, professor, aos demais. Aí, ó, o fato dele ser músico, admirável, valente, que está tudo baseado nisso aqui. A base é o Senhor é com ele. E eu marcaria isso aqui também, que ele aprendeu muito. Ó, aprendeu muito com o rebanho de ovelhas, para guiar o povo de Deus. Talvez tudo que aconteceu na vida de Davi já era Deus, talvez não, a gente sabe que é com certeza, né? Mas era Deus já preparando o rei dele lá na frente. Eu vou deixar ele cuidar de ovelha aqui para ele ir aprendendo. E o que está acontecendo na sua vida, com certeza, o que você pensa que está acontecendo na sua vida que é ruim, talvez Deus está pegando aquilo ali para que você seja alguém lá na frente. E toda vez que você sai daquele ciclo ali, você não vai completar o que Deus te deu lá na frente. Ele vai ter que te colocar de novo em outro lugar. Você vai voltar para que tem de novo. Então aprenda aonde Deus te colocou. Zele de onde Deus te colocou. Não amaldiçoa. Não amaldiçoe o lugar que Deus te colocou. Isso é para mim. Bate em mim aqui primeiro. Não amaldiçoa o local que Deus te colocou. Que Deus tem um propósito. Deus tem um projeto para a sua vida nesse local aí. Pergunta para os jovens da seguinte forma, professor. Se eu te desse hoje um bezerrinho para você cuidar, uma ovelha, o que você faria? Como é que você faria para cuidar desse bezerrinho? Pergunto para cada jovem. E você, o que você faria? Ah, eu tenho que levar para pastar. E você? Eu tenho que beber água. Tem que levar para beber água. É só isso? É só isso? E se estiver muito longe lá, a água? Você vai ter que colocar um coxo lá. Isso mostra que você, às vezes, vai ter que pegar a sua classe de escola dominical e ir lá na casa do cara, que é muito longe. Eu moro hoje numa roça. Então, tem que fazer isso. Às vezes tem que pegar a turma e levar lá. Vamos fazer uma escola dominical lá na zona rural? Vamos. Para atender o povo que está lá, que não consegue se deslocar. Às vezes choveu, qualquer coisa assim. Então, as respostas que os seus alunos te der, eu preciso disso, não é somente isso. Tem ração, tem mineral, né? A água tem que estar limpa, a comida. Tudo isso é importante. Aí quando você vai liderar, igual ele liderou um povo, aí ele sabia o que ele tinha que fazer. Não, peraí, esse bezerrinho eu vou ter que cercar. Senão o bicho vem cá e come. O lobo, um urso, um leão. Aí quando ele vira rei, não, peraí. Essa cidade tem que ser mais forte, eu vou fortificar isso aqui, eu vou fazer armas. Eu tenho que ter armas para vencer isso aqui. Já tinha noção, trabalhava com Saul, tinha noção de armas. Ó, vou mandar fazer armas aqui, tem que melhorar esse negócio nosso. Nós estamos perdendo
Nós somos vulneráveis sem armamento. Tá vendo como é que tudo foi casando com Davi na vida dele? Era propósito de Deus? Enxergue. Como purificará o jovem seu caminho? Como? Observando o seu caminho, segundo a palavra do Senhor, segundo os preceitos de Deus. Então faça isso, que você vai ver Deus na sua vida. Olha, aquilo que aconteceu comigo lá serviu hoje. Então seja grato ao Senhor por onde que Ele te pôs. Olha o que eu marquei aqui. Ele aprendeu muito com as... aí aqui já é a parte do professor que eu estou falando. Davi aprendeu muito com o rebanho de ovelhas. O que ele aprendeu? Ele aprendeu a cuidar, conduzir, prover, proteger, acolher, defender. Foi uma grande escola. Aí ele fala aqui também que na frente ele vai falar assim, olha, arriscou sua vida na defesa de suas ovelhas. Entendeu? Se você pegar, professor, essas qualidades aqui, ó, cuidar, conduzir, proteger, e jogar no chat GPT e falar assim, coloque para mim, eu vou tentar fazer isso, vamos ver a resposta. Eu vou deixar aqui em cima, aqui, no cantinho. Busque para mim no Antigo Testamento essas qualidades de Davi. Exemplos dessas qualidades de Davi. Ele vai te dar os textos que você pode falar. Olha aqui, quando Davi cuidou, quando ele conduziu, quando ele protegeu, quando ele acolheu, quando ele defendeu. Tem tudo isso aqui, ó. Arriscou sua vida. Ele valorizava a vida. Você lembra do episódio que ele tá falando? Ele só falou que estava com sede, os caras foram lá e arrebentou com tudo e pegou água para ele. Ele falou, não posso beber essa água, não. Isso é sangue dos meus homens aqui. E é algo difícil de encontrar um patrão, um chefe, um líder que valorize o sangue dos seus liderados. É difícil. Ele aprendeu isso aqui, ó. Davi tinha essas qualidades, e essas qualidades são... Eu já fiz isso na minha Bíblia. Eu marquei na minha Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia, o Samuel, e toda vez que eu vi uma qualidade excelente de Davi com o soldado, com alguém, com o próximo, eu marcava. E é coisa maravilhosa. Você vai aprender tanta coisa. Leia Samuel observando isso para você ver em Davi. Quando ele faz isso. Quando ele usa essa misericórdia, quando ele abraça, quando ele cuida, quando ele se importa com o seu liderado. Que coisa maravilhosa que é. Busque isso pra você ver. Vou tentar jogar isso aqui no GPT, aí eu deixo aqui no cantinho aqui. Porque agora não dá para sair do vídeo, não. Então aqui, como pastor, pacientemente dedicou-se ao exercício de sua função e depois de uma longa espera receberia o fruto correspondente do seu trabalho. Ser pastor era uma árdua tarefa que exigia muita persistência. Davi era corajoso, dedicado no pastoreio, buscando dar sempre o seu melhor, sem nunca reclamar. Tá vendo? Nunca reclamava, sempre estava lá. Ó. Sabia que a vida dele está na mão de Deus. Se Deus quiser tirar do seu onde você está, ele tira, irmão. Você está aí porque Deus quer. Na hora certa. Não estou falando que você não pode crescer, não, estudar e granjear, não estou falando isso não. Mas tem situação que Deus, ele pode te ajudar. Só Deus pode te ajudar. Mas se você ainda está no lugar que você está, absorva, pede a Deus, pede ao Espírito Santo, abre meus olhos, eu quero aprender com isso aqui. Para que isso seja útil lá na frente. Talvez até quando você passa por um chefe ruim, é para você ser um pastor melhor, um líder melhor. Não, eu não queria ser tratado assim, então eu não vou tratar. Talvez se você não tivesse essa experiência de ser maltratado, você nunca saberia bem tratar alguém. Então Deus permite que você passe por isso, para que você utilize, exerça a sua misericórdia para alguém lá na frente. E alguém fala, nossa, aquilo que você fez por mim, rapaz, você não sabe o tanto que eu já sofri na mão dos outros. Tanto que eu já apanhei, então por isso que eu tenho essa dedicação de fazer diferente. Vamos continuar? Corajoso e destemido. Aí nós vamos pegar desse texto aqui uma frase, viu, professor? Uma palavra ou uma frase. Você vai ler assim, corajoso e destemido. Você vai pegar aquela frase ali
para trabalhar com os jovens. Vamos ver qual frase nós vamos pegar aqui. Davi também se destacava por ser corajoso e destemido. Se ele desse ouvidos aos que os demais falavam, jamais seria um vencedor. Como veremos na próxima lição, todos temiam o gigante e tinham motivos para não querer estar ali diante daquele grande e terrível homem. Porém, Davi era diferente dos demais. Quando seu irmão Eliabe o advertiu, ele não temeu as palavras. Também não se desmotivou com o juízo que o rei Saul fizera a seu respeito. Está lá no livro de Samuel 17, 31, 33. Não se amedrontou com as palavras ameaçadoras de Golias. Davi temia somente a Deus. Então vamos lá. Eu poderia pegar aqui de palavras até agora, né? Aqui, ó, ele não dava ouvidos, né? Ó. Se ele desse ouvidos, jamais seria um vencedor. Aqui, ó, jamais seria um vencedor. Você poderia pegar essa palavra aqui para trabalhar de acordo com os jovens que você está aí, de acordo com a realidade dos seus jovens, né? Aqui eu pegaria também aqui, ó, ele não temeu as palavras do que os outros falam. Você nunca vai conseguir, você nunca vai vencer. Isso não é para você. Não temeu. Não se desmotivou com o juízo de Saul. E isso aconteceu com ele, tá? Essas desmotivações veio sobre ele, né? Não se amedrontou com as palavras ameaçadoras de Golias, né? Aqui tem outra palavra que eu acho muito interessante, que a gente poderia... Ó, Davi temia somente a Deus. Então você pode pegar isso aqui, ó. Ó. Você pode pegar aqui, ó, essa palavra aqui, ó, para trabalhar com eles. Ele não temeu palavras. Você pode pegar até o texto bíblico para trabalhar, duas. Ele não se desmotivou, não se amedrontou com as palavras ameaçadoras de Golias, do próprio inimigo. Você pode pegar isso aqui, ó, temia somente a Deus. Vamos continuar aqui, ó. E por temer ao Senhor, ele honrava o povo de Deus. Davi, isso aqui é bonito também, ó. Honrar o povo de Deus. Davi demonstrava amor pela palavra do Senhor e tinha um forte desejo de crescer ainda mais em sua intimidade com ele. Olha, que frase é essa? Olha, Davi demonstrava amor pela palavra do Senhor e tinha um forte desejo de crescer ainda mais em sua intimidade com ele. Tá vendo? Vamos lá? Muito tempo antes de Samuel ir à casa do Belemita, ungiu o caçula, Belemita aqui, porque o pai dele nasceu em Belém, então ele é chamado de Belemita. Ungiu o caçula de Jessé. Deus já sabia o quão valoroso, corajoso, destemido era aquele jovem. Isso aqui é uma pergunta que você tem que fazer para os seus jovens, ó. Pergunta para o seu jovem assim: deixa eu fazer uma pergunta para você. E aí? Deus já sabe? Deus te conhece? É claro que conhece, né? Claro que conhece. Mas aqui é uma pergunta. Quando Deus olha para você, o que ele está vendo? Olha o que Deus viu em Davi. Valoroso, corajoso, destemido. E quando ele olha para você, o que ele está vendo? Hein, jovem? O que Deus está vendo quando ele olha para você? Qual característica? Vai sempre fugir? Não vai aprender? Não vai aprender a Bíblia? Não vai aprender a ler? Não vai comprar mais Bíblia? Não vai pregar? Não vai dar estudo? Não vai liderar jovem? Importante. Deus está vendo. Deus nos conhece antes mesmo do nosso nascimento e sabe que
o que passa em nossos corações. Devemos confiar em Deus e na sua fidelidade. É claro que todas essas frases que eu marquei aqui, essa aqui, né? Frase 1, essa aqui, ó, a parte 2, essa aqui é a 3, essa aqui é a 4, essa aqui é a 5, ó, demonstrar amor pela palavra, e aqui é a 7. Aqui também você pode marcar, tá? É muito bonito, devemos confiar em Deus e na sua fidelidade. Deus, ele é fiel. Aqui a 8. Você pode trabalhar todas elas. Faça perguntas, né? Ponto 2, irmãos. Corajoso e destemido. Você pode pegar a frase. Se você já sabe de cor, você já vai direto. Você vai já... eu tenho 8 observações para fazer sobre esse texto aqui, irmãos. Já faz, professor, não vai ler, porque não vai dar não. Você vai ter que chegar e falar assim, corajoso e destemido. Vamos lá, gente. Se ele desse ouvidos ao que os demais falavam, jamais seria um vencedor. Cuidado com o que você está ouvindo. Viu, jovem? Cuidado, é você falando para ele. Cuidado com o que você está ouvindo, palavras que desmotivam. Você nunca vai conseguir. Você nunca vai ser pregador. Você nunca vai aprender a ler. Você nunca vai aprender a pregar. Você nunca vai ser usado por Deus. Você nunca vai conseguir. É difícil demais. Você vai explicar para os jovens a situação. Eles passam por isso. Talvez tenha até alguém específico lá que você já está na sua mente. Uma dica que eu estou dando para os colegas nossos lá, que a gente lecionam juntos, né? Eu estou treinando eles. Prepare a lição pensando nos seus jovens. Olha, isso aqui é para o fulano, isso aqui é para aquela irmã, isso aqui é para aquele menino. Ame os seus jovens, ame os seus alunos. Quando você vai preparar a lição, você vai pensar nele. Olha, isso aqui, essa palavra vai dar certinho para o fulano. Eu vou incluir ela aqui nas observações. Ele não temeu as palavras, né? Não tema palavras. Por que eu não posso temer as palavras? Por causa do ponto 5. Olha o ponto 5 aqui. Eu vou até colocar vermelho aqui, ó, na ponteira. Olha o ponto 5 aqui, ó. Por quê? Porque Davi temia somente a Deus. Isso é o mais... Tá vendo por que essa frase 5 pode ser a chave? Por que ele temia? Por que nós devemos temer somente a Deus? Você vai falar isso com os jovens. Aí você vai falando um por um. Por que você acha que nós devemos temer a Deus? Deixa as respostas deles. É a resposta dele, é a visão deles. Por que você acha que nós devemos temer somente a Deus, irmão? É importante temer a Deus? Ah, é. Por quê? Aí você vai chegar para o outro e vai falar assim, eu concordo. Não. Depois eu volto no C. Pode concordar, não. Você tem que dar a sua resposta. Pá. Aí você vai mostrar isso aqui, ó. Sabe por quê? Porque, olha só, pelo fato de temer a Deus, olha aqui, vamos lá na lição. Vou pegar a ponteira, aqui, ó. Ele não dava ouvido à conversa fiada. Ele não temia palavras. Ele não... Presta atenção. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo aqui. Cheguei na igreja, só tinha 2 jovens na escola dominical. Aí à noite para cantar tinha 30. Aí eu cheguei no líder. Por que tá acontecendo? Que tô vendo jovem na escola dominical. Ah, porque... Aí veio o pastor também. O que tá acontecendo aqui? Não, pastor, tô querendo saber o que tá acontecendo, porque não tem jovem na escola dominical. É porque não tem sala. Nós estamos em construção, não tem sala. Eu falei assim, aquele coreto ali, na pracinha, serve pra quê? Vamos lá. Vamos fazer a escola dominical no coreto. Eu morei um tempo nos Estados Unidos e era comum a gente fazer escola dominical nas praças, nos parques. Eu falei, lá, o coreto tá ali, eu vou lá. Aí os dois viraram e ninguém queria. Nem o pastor queria. O líder também não queria. Diga-se de passagem, o líder do jovem não era matriculado na escola dominical, nem ia na escola dominical. Aí eu falei assim, ele falou, não é... Ah, desculpa, né? Sempre tem. Aí falou assim, não é... O coreto é da igreja católica. Aí eu fui lá na Câmara, eu sabia que não era, né? Eu fui lá na Câmara dos Deputados, dos vereadores, conversei com o presidente da Câmara, falei, em relação àquele coreto, aquilo tá ligado de alguma forma da igreja católica? Não, tá não. Qualquer um pode subir lá, tocar violão, aquilo ali é público. Falei, ó, beleza. Entrei em contato com eles de novo, com o professor, com
superintendente da escola dominical. Falei, olha, o coreto não é da igreja, não. Aí veio outra desculpa, pastor, não, é porque tá, o padre vai achar que é uma afronta. Aí eu fui lá no padre. Ô, seu padre, como é que o senhor tá? Eu passei ele, opa, como é que o senhor tá, seu padre? E eu tô querendo reunir os jovens aqui para fazer umas aulas, porque o coreto fica em frente à igreja. O senhor vai achar, comigo é assim, irmão, não tem esse negócio de o padre vai achar. Não. Eu vou lá e pergunto, você vai achar? Eu falei, o senhor vai achar que é uma afronta? Se eu subir aqui, o senhor pode ficar despreocupado que eu não vou tocar violão, não vai ter aula, música, eu não vou cantar. A gente só vai sentar e bater papo. É um bate-papo com diversos assuntos relacionados à escola dominical. O padre, pelo contrário, pode fazer. Inclusive, tinha outro na hora, tinha uns jovens lá trabalhando na reforma da Igreja Católica, e o padre falou aqui, ó, participa com eles. O padre já me deu 3 ovelhas dele para participar no negócio. Então, irmão, aqui, ó, onde eu chego com você aqui, ó, pegar uma outra cor, rosa, roxo, aqui, ó, não desmotivou, não temeu as palavras. As palavras aqui, meu irmão, eram do próprio líder dos jovens. Era do próprio pastor da igreja. Você acredita? Aqui, ó. Não temi. Nós não podemos temer. Não, tem que... Aí no final acharam uma sala lá pra gente. E eu sentei com os jovens lá naquela sala cheia de poeira. Falei, não quero nem saber. Joguei umas cadeiras lá e falou, vamos aprender, vamos estudar. Deus ele vai prover. Tem que, é igual no Mar Vermelho, ordena o povo que marche. Aí depois você toca na água e abre o mar. Mas a gente tem que começar, dar o passo. E Deus dá ferramenta para quem trabalha. Se você não trabalha, você não vai ter ferramenta. Entendeu? Então eu não temo padre, eu não temo pastor, entre aspas, né? Eu temo a Deus. Eu quero fazer a obra de Deus. Então, eu respeito o pastor, obedeço meu pastor. Mas não, pastor, vamos lá, tem que fazer, não pode parar não, a obra não pode parar. Mesmo ele não querendo, né? Mesmo ele não querendo que a escola dominical acontecesse, nós colocamos, graças a Deus, na primeira semana foi 17 jovens, mais da metade. E a gente está ainda tentando, vamos continuar. Aqui, ó. No final ainda tem aqui, né? Aqui, ó, confiar em Deus, na sua fidelidade. Confie no Senhor, irmão, e na fidelidade de Deus. Então não deixa, ó, não se amedronte por palavras. Não, o padre vai achar. Não, eu chego lá e falo, o senhor vai achar? Ah, eu tenho medo do fulano pensar que eu vou fazer. Não, você não tem que ter medo do que os outros vão pensar. Você pergunta a ele, você vai pensar isso? Vou. Então eu quero te falar que não é isso que está acontecendo. Não tem que ter medo não, irmão. Nós temos que temer a Deus. E nós temos que ser guerreiro. Guerreiro, meu irmão. Né? Davi, o irmão falou um trem, ele saiu, foi em outro. Não, o que está acontecendo aí? Não tem isso não, meu irmão. Entendeu? Vamos ao próximo aqui. Corajoso e destemido, um músico excelente. Vamos ver qual a frase mais importante que nós podemos tirar daqui, né? Um músico excelente, Davi foi um músico que louvava ao Senhor com sua harpa bem tocada, sua voz suave e suas letras profundas. Voz suave, deve ser, né? Porque tocar a harpa, né? Tinha que ter uma voz bem suave. Letras profundas, se a gente for basear nos salmos, nos cânticos, muito profundo. Foi muito usado nas mais diversas ocasiões. O autor de pelo menos 73 salmos deixou letras que nos convidam ao louvor, à oração, à adoração, à reflexão e à busca por mais proximidade com o nosso Deus. Na musicalidade, o salmista expressava isso aqui, ó. Isso aqui eu vou marcar, ó. Deixou letras que nos convidam ao louvor, à oração, à adoração, reflexão, busca por mais proximidade com Deus. Depois a gente volta nesse texto aqui, muito importante. Na musicalidade, o salmista expressava sua fé, ó, outra coisa importante. Vou marcar aqui, ó, ao vivo, seus sentimentos e a sua profunda conexão com Deus. Principalmente
Isso aqui, ó. Na musicalidade, o salmista expressava sua fé, principalmente aqui. Vamos continuar aí. Os Salmos de Davi nos levam a uma experiência de imersão nos textos bíblicos e seus contextos, bem como a uma vital reflexão acerca da nossa realidade. Ó. Eis alguns exemplos. Em meio a episódios marcantes, como as perseguições de Saul, Salmo 34, 56, né? Celebrando a fidelidade de Deus, Salmo 18. Quando arrependido pelo seu pecado, no Salmo 51, contra ti somente pequei. Você lembra que falou isso? Interessante que Davi era um homem segundo o coração de Deus quando ele se arrependia, e não quando ele pecava, tá? Ele era segundo o coração de Deus quando ele fazia o que era certo, como aqui no Salmo 51. Em momentos de grandes provas, aqui ó, 54, 57, 63, entre outros. Davi escreveu também salmos messiânicos, falando da glória e dignidade do Filho do Homem, fazendo referência à ressurreição de Cristo, abordando os sofrimentos de Cristo na crucificação, entre outros. Ao entoar hinos de louvor e adoração, Davi era usado por Deus para acalmar o coração de Saul. Quantas vezes somos envolvidos pelos hinos que, com suas melodias e letras, nos levam a uma crescente busca pela presença divina em nossas vidas. Para não esquecer, você já reparou que tem muitos hinos que fica famoso, viraliza nos nossos dias, mas quando você está passando por angústia, quando você entra no banheiro, vai tomar banho, quando você pega a bicicletinha e começa a ir para trabalhar, o que vem na sua mente? Por que te abates, ó minha alma? Não é assim? Muitos hinos bonitos, técnicas vocais, instrumentos, aí vai para computador, tal, mas quando a gente passa um problema, vem lá o hino da harpa, porque são hinos que aquelas pessoas ali viveram aquela situação. Então, eu colocaria aqui como frase número 1 aqui, ó, deixou letras que convidam ao louvor. Pergunta para o jovem assim, jovem, os hinos que a gente ouve hoje, tá nos convidando para louvar mais? Para orar? Para adorar? Para refletir? Para reflexão? E a busca por mais proximidade com Deus? O hino está pedindo. As letras hoje, não tá. Pergunta para eles, algum hino aí que vocês vê que é vacalhado? Você está lembrado de algum? E você, professor, procure um hino aí vacalhado. E mostra para eles, tá errado. Tá errado esse hino aqui. Esse hino aqui tá vacalhado. Não tem nada a ver isso aqui. Esse dia eu tava vendo um hino na igreja que falava que Jesus decidiu descer, um trem assim. Aí Jesus fala assim, eu não vim por mim mesmo, o Pai que me enviou. Tem uma historinha de pregador antiga assim, né? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo olhando lá para a humanidade caída e tal. Aí um falou, eu vou morrer por eles, eu amo eles demais. Pregador inventa umas histórias. E Jesus falou, não, eu não vim por mim mesmo, foi o Pai que me enviou. Então assim, tem coisinhas pequenas ali, né? Que talvez não tenha nem bíblico. É heresia. Então, professor, procure hinos que você acha que a letra está errada e demonstra para eles, mostra para ele. Então, um músico excelente, vamos lá. Primeiro, o louvor, irmão, tem que levar a gente para orar, tem que levar a gente para buscar mais a Deus, a nos aproximar de Deus. Não é igual esse louvor. Você quer ver? Jesus Cristo, ele vira e fala assim, Jesus, os discípulos, nos ensine a orar. Tá lá onde? Rapaz, esqueci agora se é João. Só sei, é a oração do Pai Nosso. Agora não lembro, a cabeça não tá boa não. Idade, né? Nos ensina a orar. Aí ele vai falar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, o teu nome, venha a nós o teu reino. Aí tinha um hino que um cantor vacalhado cantava que era assim, Deus meu, Pai meu, e Jesus dizendo nosso. Tá fora do ensinamento. Parece que é bobeira, mas tá fora. É nosso, é meu. Pai nosso que estás no céu. Senão ele vai orar assim, meu Pai que está no céu. Mas é nosso, não é meu. Não é algo egoísta, né?
Na musicalidade o salmista expressava sua fé. A musicalidade hoje expressa a nossa fé. Quando eu estou cantando, eu estou demonstrando fé para quem está ouvindo na minha música, ou não está falando nada? Tem música, tem hino hoje que nem de Deus fala. Você vai procurar Deus no hino, você não acha. O hino é música. Só música. Não está louvando ao Senhor. Davi, em todos os seus cânticos, ele mencionava Deus, ele falava de Deus. Os seus feitos são... como é que ele fala lá? Tem um versículo, eu vou procurar esse versículo, que eu acho muito bonito. E vou colocar ele aqui. Os seus feitos são os temas dos meus louvores. É algo assim que ele fala, que Davi fala. Então, os seus feitos, aquilo que Deus faz, que é o tema do louvor. Não é algo egocêntrico. Não é algo... Era algo teocêntrico. Ele falava de Deus nos louvores dele. Seus sentimentos e a sua profunda conexão com Deus, né? Tá igual tá aqui, né? A musicalidade do salmista. Na musicalidade, o salmista expressava sua fé. Esse aqui é o ponto 2 que a gente pode falar, né? Você pode perguntar aos seus jovens sobre isso aqui. Vital reflexão acerca da nossa realidade. Aqui, ó, bem como uma vital reflexão. Os hinos hoje mostram a nossa realidade? Será? Ou os hinos hoje, os hinos faz a gente refletir sobre a nossa realidade? Por exemplo, nós vamos morrer igual o Salomão fala, que é mais sabedoria na casa que tem luto, que um dia você vai morrer, que vai passar, que é passageiro, que você precisa de Deus. Ou os hinos hoje quer que você enraize mais neste mundo, nessa terra. Professor, neste momento, seleciona alguns hinos vacalhado e mostra para ele. Joga no seu celular, escuta essa frase aqui. Tenta editar, ou canta mesmo, e mostra para o seu jovem, tá vendo? Para eles começar a entender que a dimensão da musicalidade é importante na nossa fé. Vamos continuar aqui. Próximo slide. A excelência de Deus em nós, mediante sua presença. A presença, ponto 1, a presença de Deus em nossas vidas. Algo notável na vida de Davi era o seu desejo pela presença de Deus. Vamos colocar aqui. Em sua vida. Aqui, ó. Vou marcar. Isso era notável. Dava para perceber. O que é notável? Algo notável. Né? Vamos continuar. O seu modo de pensar e as suas atitudes e o seu respeito pelo eterno refletiam essa realidade. Então nós temos aqui já preparados aqui o seu modo de pensar e as suas atitudes. Seu respeito por Deus, ou temor a Deus, né? Refletiam essa realidade. A bússola de Davi não era o seu eu, como já falamos aqui agora, nem as suas percepções que os demais tinham a seu respeito. O que dá dinheiro? Eu quero cantar o que dá dinheiro, que mexe no coração, que faz o cara chorar, mas não quer cantar a palavra de Deus, né? Não os que os outros tinham a respeito. O que dirigia a sua vida era o seu profundo amor e temor ao Senhor. E eu marcaria isso aqui também, professor. Ó. Ao longo da vida, muitas foram as oportunidades para fazer as coisas de forma diferente do que aconteceram, com atitudes que seriam amplamente reveladas por aqueles que o acompanhavam. Mas Davi soube depender e obedecer os desígnios de Deus. Aqui também é bonito. Fazer diferente. Ó, oportunidades. Está lá em 1 Samuel 24. Aqui, ó. Vou colocar o textinho aqui em cima desse 1 Samuel, versículo 24. Poderia ter feito diferente, mas ele não fez, né? Mas Davi soube depender e obedecer os desígnios divinos, né? Então,
A busca pela presença de Deus em nossas vidas é um anseio profundo inerente ao ser humano. As histórias bíblicas nos revelam muitos homens e mulheres que buscaram ardentemente um relacionamento mais profundo com Deus e, em decorrência dessa prática, tiveram grandes experiências. Vou continuar aqui. O cristão deve buscar de forma intensa a presença de Deus em sua caminhada. Essa aqui pode ser uma frase também. Assim, sua vida terá um sentido mais elevado e o seu coração estará em sintonia com o Criador, permitindo que viva intensamente para a glória de Deus. Mas também necessitamos dessa conexão para que seja possível enfrentar as dificuldades do nosso cotidiano. Jovem, busque incansavelmente a presença de Deus e seja uma bênção por onde quer que você passe, por onde quer que passares. Aqui, ó. Então nós temos aqui o número 1 aqui, né? Algo notável na vida de Davi, notável, dava para perceber, né? O que dirigia a sua vida era o seu profundo amor e temor ao Senhor. Isso aqui que tem que dirigir na sua vida. Isso aqui, ó, ao longo da vida, muitas foram as oportunidades para fazer coisas de forma diferente. Isso aqui, às vezes, é mais complicado você perguntar isso aqui pro jovem, né? Dependendo do que ele vai responder. Mas você pode dar exemplo seu, né? Desde que não seja um exemplo muito melindroso, né? Poderia fazer diferente, mas eu escolhi não fazer. Você pode perguntar isso para o jovem. Você poderia dar algum exemplo de algo que você poderia fazer de outra forma, mas não fez por temor a Deus? Você teve temor? Pergunte a cada jovem, né? O cristão deve buscar de forma intensa a presença de Deus. Pergunta o jovem assim, aqui fala assim, irmão, o cristão deve buscar de forma intensa a presença de Deus em sua caminhada. O que você entende como buscar de forma intensa? Ouça eles. A gente aprende muito com os jovens, né? E aqui fala, busque incansavelmente, não se canse, a presença de Deus e seja uma bênção por onde quer que passares, né? Isso aqui você vai fazer assim, né? Você vai escolher uma dessas frases, ou as três, você vai começar assim, a excelência de Deus em nós mediante a sua presença, certo? Vamos lá, ponto 1. Algo notável na vida de Davi era o seu desejo pela presença de Deus em sua vida. Você, jovem, está deixando, é notável na sua vida o desejo pela presença de Deus? É notável isso? Você acha que é notável o seu desejo pela presença de Deus? O que você acha, fulano, na sua vida? É notável? Ah, não é não. O que falta? O que nós podemos te ajudar? Nós jovens aqui, né? Aí o outro vai falar, para mim é notável. Por quê? Eu evito falar palavrão, eu estou me consagrando mais, eu não brigo mais, eu estou dando um bom testemunho. Então, tem que ser notável, né? O desejo pela presença de Deus na nossa vida, né? Querer mais, não somente isso, mas cultos de oração, fazer um jejum, vigílias, isso é notável. Esse desejo, essas coisas têm que ser notável. E Davi tinha isso. Você pode perguntar isso pro jovem, né? A bússola de Davi não era seu eu, tá vendo aqui, ó? A gente não marcou, mas é bonito aqui, ó. A bússola de Davi não era o seu eu, né? Então aqui poderia, deixa eu desmanchar aqui o 2, aqui poderia ser o 2, ó. Tá vendo? E aqui o 3, ó, o que dirigia sua vida era seu profundo amor e temor ao Senhor. Tá vendo uma criancinha chorando aí? Aqui é cheio. Aqui é cheio de criança. Então, mais um ponto, né? Já vai direto para os tópicos. Se você ficar lendo, você não vai conseguir, não. O cristão e a sua espiritualidade. O cristão e a sua espiritualidade. Vamos ver. Quando o jovem cristão se permite ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Deus, o seu coração o impele a progressivamente buscar uma crescente intimidade com o Senhor. Então, quando o cristão, vou pegar vermelhinho, vou pegar azulzinho, aqui ó, quando ele busca, ó, o coração impede progressivamente, ó, buscar uma crescente intimidade com o Senhor. Essa dinâmica que a espiritualidade vai se desenvolvendo. É nessa dinâmica
que a espiritualidade vai se desenvolvendo. Na caminhada cristã, devemos a todo tempo buscar uma vida que reflita os ensinamentos deixados por Jesus. Olha, que bonita essa frase aqui. Ó. Ó. Mas para que isso ocorra, precisamos ter uma disciplina espiritual dedicada por meio da oração. Olha aí, ó, que bonito, ó. Do jejum, da leitura e meditação bíblica, da adoração, do serviço cristão, do evangelismo e discipulado. Eu tenho um grupo aqui, ó. Eu tenho um grupinho aqui de irmãos que a gente estuda a Bíblia, versículo por versículo. Companheiros de palavra. A gente está em Mateus 5. Toda vez que a gente se encontra, cada um durante a semana lê em casa, anota, pega versículo, rodapé de Bíblia. Quando a gente se encontra, a gente vem... eu não gosto da palavra debater nem discutir. Na verdade, não. Nós vamos estudar junto, aprender uns com os outros. Você precisa de amigo de oração, você precisa de amigo da palavra, você precisa de amigo de jejum, você precisa de amigo de adoração, de serviço, fazer uma visita, correr atrás de um jovem que está desviado ou que sumiu da igreja. Daniel tinha. E se você pegar o texto lá, meu irmão, você já viu o texto de Daniel? Quando ele tá passando lá, o homem lá, o capitão passa e fala, e Daniel fala assim, o que tá acontecendo? Ele fala, o rei teve um sonho lá, não quer contar, e quem não adivinhar o sonho e a interpretação vai morrer. Aí Daniel, e eu tinha lido esse texto várias vezes, eu não tinha percebido isso, irmão. Aí ele vira e fala assim, Daniel fala assim, esqueci o nome, Ariuk, esqueci o nome dele agora. Ele vira e fala assim, ô capitão, vai lá, fala pro rei, para me dar um tempo aqui, que eu vou dar a interpretação. Eu achava que Deus já tinha dado a interpretação para Daniel. Não tinha ainda não. Ele falou assim, não, espera um pouquinho que eu vou dar essa interpretação. Aguenta um pouquinho, ele não mata ninguém não. Aí Daniel sai e vai dar os 3 amigos dele, fala assim aqui, o rei teve um sonho, e ele não quer contar o sonho, e ele quer adivinhar, ele quer o significado do sonho, sem contar o sonho. Vamos orar aqui para Deus revelar para nós. Olha só, ele chamou para orar ainda. Espera aí que eu vou trazer a revelação. Depois que ele foi orar para pedir a revelação. Olha que negócio esquisito que esse Daniel fez. Daniel, como é que você faz? Você não tem juízo, não? Mas é fé. É comunhão com Deus. Aí eles foram orar e Deus deu o sonho. Deus deu o sonho e a revelação. Precisamos de amigo. Ele foi nos amigos de oração. Se você não tem amigo na igreja, se você não tem um amigo de oração que te chama para orar, vamos orar, irmão? Vamos ler a Bíblia? Se você não tem, vamos pro culto, vamos fazer uma visita, procure ter. Que amigo é isso aqui, ó. Mas para que isso ocorra, aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Mas para que isso ocorra, precisamos ter uma disciplina espiritual. Isso aqui, essa disciplina espiritual, ó. Isso aqui é fundamental. Ó, disciplina espiritual. Ó, na caminhada cristã, devemos a todo tempo buscar uma vida que reflita os ensinamentos deixados por Deus. Como? Disciplina espiritual. Né? Por meio de quê? Oração, jejum, leitura da palavra, meditação, adoração. Isso aqui eu tinha um grupo de amigo meu. Eram 3 amigos que eu tinha. Por motivos, 2 foram para os Estados Unidos. Cristiano, Alberto, Jorge. Toda vez que a gente se encontrava, tinha que levar a Bíblia. Para a gente ler a Bíblia. Saía um estudo bíblico, a gente lia, pegava um versículo, pegava outro. Quando a gente esquecia a Bíblia e começava a falar de Jesus e esquecia os versículos, a gente ficava, nossa, tá lá na minha Bíblia, eu marquei o versículo lá. Então a gente tinha essa disciplina de andar sempre com a Bíblia. Eu vou lá na casa do irmão, eu vou levar minha Bíblia, eu tenho que ler um versículo lá. Isso é importante. Né? Vamos ver aqui. No entanto, atualmente, muitas pessoas são levadas para uma superficialidade, onde os valores se dissipam. Aqui, ó. Os valores se dissipam. Os princípios são ignorados. O que é correto é negligenciado. Ó. Enquanto o que é relativo e efêmero são colocados em evidência. O que não vale nada que explode. O que viraliza é o que não presta.
Aqui não vale nada. Você não vê ninguém viralizando os vídeos do reverendo Hernandes Dias Lopes, do pastor Paulo Romero, da igreja ICT. Você não vê. Agora tem um menino aí e uma menina. Nossa, Deus. Direto você vê o vídeo tem coisa que é bom você nem criticar para não viralizar. Deixa. Não dá atenção, não. Deixa. Se você ficar cutucando, pior fica. Mas essa não pode ser a realidade dos que andam na luz. O cristão, por meio da prática das disciplinas espirituais, sai da superficialidade de um mundo pecaminoso, tá vendo? E é impulsionado a buscar bases sólidas em sua jornada de fé. Bases sólidas. Palavra de Deus. Quando você tem a palavra de Deus, é a base. É conduzido pelo Espírito. Conduzido pelo Espírito. Vamos lá. O texto bíblico, vou pegar uma outra corzinha aqui, né? O texto bíblico nos revela que o Espírito do Senhor era com Davi, da mesma forma que foi com Josué e Saul. Ao longo do Antigo Testamento, diversas vezes o Espírito Santo é mencionado. E como Deus sempre está presente. Nesse período, o Espírito habitava nas pessoas para o desenvolvimento de ações específicas no meio do povo e de Deus. Já a partir do Novo Testamento, os cristãos recebem a habitação permanente do Espírito. Na Bíblia lemos, enchei-vos do Espírito Santo. O encher vai além de uma experiência durante o culto e nos leva a perceber uma amplitude de vida, de obra, de prioridades e de sentido. Essa que é a frase, professor. Vou marcar isso aqui. Aqui, ó. Ó. O encher. Ó. Ser cheio do Espírito Santo, ó. O encher vai além de uma experiência durante o culto e nos leva a perceber uma amplitude de vida, de obra, de prioridades. Uma vez, aqui ó, eu cheguei para uma menina, teve um culto na igreja, os jovens foram lá na frente, o pregador chamou os jovens, aí os jovens foram lá na frente, caiu, pá, todo mundo no chão. Aí eu cheguei para uma menina e falei assim com ela assim, tudo bem? Tô precisando de um favor seu. Eu preciso do contato daquele irmão falando de tal. Tô precisando de olhar um negócio com ele. Parece que você tem um contato dele. Ela falou assim, não, eu não converso com ele, não. Aí eu falei assim, mas peraí. Aí eu não aguentei, né? A língua. Falei, mas vem cá, você não caiu lá no cu? Caí. Eu falei, por que você caiu? Ah, tava todo mundo caindo, eu caí também. E nem era encher do Espírito, hein? Mas tá bom. Aqui, ó. Vai além da experiência durante o culto. Ele nos leva a perceber uma amplitude de vida, de obra, de prioridade e de sentido. A presença do Espírito em nossas vidas nos leva a um modo de viver diferente. Não, eu não converso, não. Eu não tá cheio de gente assim, né? Eu não converso com fulano de Deus. Deus me revelou isso, aquilo, outro. Mas eu não converso com fulano. E Deus não revelou que você está em pecado, que você vai para o inferno, não. O que é isso? Cadê a comunhão com os irmãos, né? Como nos é preciosa essa verdade. Essa frase aqui, professor, você pode manter ela. Tá vendo? Viver diferente, ó. Pergunta os jovens isso, ó. O que vocês acham dessas atitudes aqui, ó? Só enche durante o culto e lá fora não? Pergunta para eles sobre isso aqui. O que vocês acham? Vocês já passaram por isso? Pode perguntar. Vocês já passaram por isso aqui? De você ser cheio do Espírito Santo num culto de jovem e na segunda-feira você pergunta pro jovem assim, qual foi o tema que foi pregado ontem? Nem lembra. É só ali, é o oba-oba ali, é só pra carne ali, é só pra aquele momento. Não é para sempre. Não tem fruto. Não tem uma obra, não tem prioridade, não faz sentido. Excelência de Deus para cumprir uma difícil missão. Um rei atormentado. Aqui nós sabemos que Saul foi escolhido e ungido por Deus para ser o primeiro rei de Israel, guiado pelo Espírito do Senhor. Conseguiu fazer um bom início de reinado, sendo admirado por muitos. Temente a Deus, chegou a profetizar.
e constantemente consultava o profeta Samuel. Essa realidade durou por pouco tempo, logo o rei negligenciou a vontade de Deus. Aqui que tá, ó. Aqui, ó. Logo, o rei negligenciou a vontade de Deus e desrespeitou a lei de Moisés e passou a ter decisões infelizes e injustas para com o povo. Mediante tal comportamento, a rejeição divina não tardou. Deus também rejeitou Saul. Consequência de quem rejeita Deus é ser rejeitado por Deus. Assim que o Espírito do Senhor deixou Saul, um espírito mau começou a atormentá-lo, deixando-o inapto para decisões sensatas. Aqui, ó. Inapto para decisões sensatas. Violento, tentou matar Davi, o filho dele, para com o escravo próximo. Até os seus servos estavam impressionados com a ação maligna na vida do rei. Sugeriram trazer um músico para que o monarca se acalmasse e o espírito mal o deixasse em paz. Nesse contexto de tormenta e fúria, Davi é introduzido na corte de Saul. Enquanto tocava sua harpa e entoava belos hinos, o jovem foi se familiarizando com a rotina dos mais altos escalões e, como bom aluno, foi sendo preparado para as grandes responsabilidades que viria a ter um dia. Tá vendo? Foi o que nós comentamos no início. Tá vendo? Nesse contexto, Davi é introduzido, né, na corte. Enquanto tocava a harpa, o jovem foi familiarizando, ó, com a rotina dos mais altos escalões. Como bom aluno, foi sendo preparado para as grandes responsabilidades que viria. Antes que seu pastor, eu andava muito com meus pastores. A maioria dos pastores que eu tive na minha juventude, na época que eu era jovem, eu andei com eles, lado a lado. Uns raça ruim que não valia nada. Depois que eu fui descobrir, né, que eu era novo convertido. Mas eu andava com pastores, sempre andei com pastores, via como é que fazia. Aí você vai aprendendo. Aprendendo como é que funciona o sistema. Você vai aprendendo. Ande com o seu pastor, vai visitar com o seu pastor. Daqui a pouco ele está mandando você orar, ler um versículo, e daqui a pouco você está pregando. Você vai desenvolvendo muito quando você ama quando você anda com o seu pastor. Próximo tópico aqui. Infelizmente o PowerPoint não volta ao vivo aqui não. Clicou, já foi. Então tá lá atrás, lá, um reino em apuros. Quando Saul deixou de obedecer ao Senhor, o Espírito se retirou de sua vida e uma sucessão de falhas e atrocidades foram acontecendo. Preste atenção nisso aqui, professor. Ó. Isso aqui já é uma frase. Quando Saul deixou de obedecer ao Senhor, o Espírito se retirou e uma sucessão da sua vida, uma sucessão de falhas e atrocidades foram acontecendo. Essa aqui eu vou marcar como número 1, tá? Pode marcar. Vamos continuar. Se Deus já não era mais o Senhor daquele monarca, o povo não mais seria bem-aventurado e feliz. Sem Deus, o sofrimento é uma triste realidade. Outra frase. Ó. A imagem do líder, mudar de cor, exerce uma forte influência para com a vida dos liderados. Se o rei é ímpio, os súditos sofrem. Se o líder é imprudente, os liderados amargam as privações. Olha aqui, ó. A imagem do líder exerce uma forte influência para com a vida dos liderados. Isso aqui eu marco 2, eu marco 3. Porque o 2 está aqui. Né? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos pegar o roxo. Talvez você vai marcar outras coisas, não tem importância. Isso aqui é só uma dica, né? Como é que eu faço? Com a ruína de Saul e a ascensão de Davi, um novo tempo chegava para Israel. O povo se alegrava e era edificado ao ver na prática a fé, a devoção, a fidelidade e o temor a Deus. Como resultado dessa condição, Israel alcançaria em breve um dos períodos mais próximos
prósperos de sua vida. Número 1, você vai chegar para os jovens e falar assim, ponto 2, o reino é apuros. Uma coisa que eu quero que deixe claro para vocês, jovens, quando Saul deixou de obedecer ao Senhor, o Espírito se retirou de sua vida e uma sucessão de falhas e atrocidades foram acontecendo. Ponto importante aqui, quando você desobedece, deixa de obedecer ao Senhor, você nunca vai prosperar. Vai sempre para baixo. Sempre coisa ruim. Não tem nada de proveitoso. Uma vez uma menina falou assim comigo, eu trabalhava com a menina, ela falou, não, eu desviei da igreja que eu precisava de ter um testemunho bonito para contar na igreja. E tem testemunho mais bonito que se você aceitou Jesus e nunca se desviou, nunca voltou pro mundão. Zag queria testemunho. E quem disse que o mundo, o pecado foi feito para você ter uma experiência? Você tem experiência com Deus, não é com o pecado. O pecado não traz experiência pra gente, não. O pecado traz morte. A Bíblia fala que as consequências do pecado, ou seja, o salário do pecado, né, é a morte. Não é experiência, não. A Bíblia fala sobre tribulações, esperança, experiência. Não tem lá o versículo que fala isso? Agora, o pecado traz morte. Não tem benefício nenhum. Então, alerte os jovens. Aqui, ó, deixou de obedecer? Atrocidades que vai acontecer. Segundo ponto aqui. Sem Deus, o sofrimento é uma triste realidade. Essa certeza você vai ter. Essa realidade aqui, ó. Sem Deus, já era. Triste realidade. Ponto 3. A imagem do líder exerce uma forte influência para com a vida dos liderados. E você, professor, como é que você tem feito? A sua imagem exerce influência para os seus liderados. Vamos continuar aqui. Finalizando, né? Qual a nossa difícil missão? O cristão enfrenta grandes desafios, né? O primeiro deles pelo simples fato de que nós cristãos andamos na contramão. Se você não tem esse desafio aqui, você não é um cristão de verdade. Primeiro desafio. O fato de você já ser cristão já é um desafio. Que você anda na contramão. Não vos conformeis com esse mundo. A cosmovisão, o jeito de agir, os valores defendidos, os relacionamentos, os valores sociais e morais, entre tantos outros, são, por essência, opostos ao que nós acreditamos. Tá aqui, ó. São tudo... Não, esse trem aqui tá muito forte, tá? Não... Deixa eu desmanchar. É oposto. Oposto ao que nós acreditamos. Agimos assim, pois do coração procede a saída da vida e o coração do jovem cristão reflete Jesus. O segundo desafio está ligado à nossa grande missão, anunciar as boas novas de salvação. Isso aqui é um desafio. Pergunte ao jovem por quê. Por que isso aqui é um desafio? Por que é um desafio? Para ele, anunciar, né, as boas novas de salvação é um desafio para você? Por quê? Pergunta para os jovens, né? Para um mundo que está imerso em caos e sofrimentos. Entre os sofrimentos enfrentados, podemos apontar violência, dificuldades econômicas, social, hedonismo, individualidade, relativismo, moral, religioso, entre outros. A solidão assola multidões que vivem em cidades superpovoadas por pessoas que não conseguem mais se olhar nos olhos. Falta de amor. Então aqui, ponto 1 ali, ó. Desafios. Desafios aqui, ó. Andarmos na contramão do mundo. Você acha que é fácil? Pergunta o jovem. Para você é fácil você negar o que está sendo, o que está em volta? Você já precisou de negar algo que está em volta? Eu lembro no curso que eu fiz, tinha que comer sangue. Aí eu falei, eu não vou comer. Tinha que comer sangue. Eu falei, não, isso aí não. Ah, mas você é da Deus e Amor? Eu falei, não, mas eu sou evangélico e é pecado comer sangue. Eu não vou comer sangue. Então tem hora que nós temos que nos posicionar, que é o que está pedindo aqui, ó. É o primeiro desafio, né? Ó. E o segundo tá aqui, ó, pregar a palavra. Porque até mesmo para você pregar, você tem que viver. Como é que você vai pregar a palavra para alguém e o cara vai falar assim, você? É o perigo. Então aqui
ainda divide para dois desafios. O desafio do ouvinte, por causa da violência, da dificuldade, do hedonismo, individualidade, relativismo moral, para você falar a verdade para esse povo, e o outro do próprio mensageiro. Então daí que nós precisamos mudar a nossa vida por causa disso. Último ponto, conclusão, eu já até marquei aqui. Davi possuía um currículo admirável, né? O currículo dele, músico virtuoso, valente, guerreiro, ponderado nas palavras, educado. Características que despertariam o interesse de muitos recrutadores, né? Se fosse no RH. Mas há um detalhe que fez toda a diferença: o Senhor era com ele. Sem Deus nada podemos fazer e nossa existência não terá sentido. Seja conduzido pelo Espírito Santo e você será uma bênção por onde quer que passe. O que nós falamos naquela outra hora, né? Seja conduzido e você vai ser uma bênção. Pode confiar na fidelidade do Senhor. Quero finalizar aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima. A paz do Senhor Jesus.